Muito bem. Visitado pelos transtornos emocionais de qualquer etiologia, ansiedade, anorexia, bulimia, distimia, medo, solidão, depressão, dentre outros, o indivíduo debate-se em aflições íntimas sem a capacidade mental lúcida para discernir a melhor maneira de conduzir-se. A queixa e a reclamação constituem-lhe bengalas. A queixa e a reclamação constituem-lhe bengalas. Bengalas psicológicas em que busca apoio para a manutenção do estado mórbido, inconscientemente reagindo às possibilidades de refazimento e recuperação. O sofrimento decorrente atira-o ao abismo do egotismo e da autocomiseração, tornando-se incapaz de adotar a conduta afetiva indispensável para a vigência da gratidão, o que lhe caracteriza o primarismo emocional. Havendo, no entanto, amadurecimento psicológico, apesar da injunção penosa, dá-se conta do empenho que lhe cumpre desenvolver, de modo que conquiste a harmonia ora desorganizada. O self, lúcido, sofrendo o impositivo da sombra, aturde-se, e o ego, enfermo, predomina criando dificuldades para a recuperação da saúde emocional. Graças ao desenvolvimento psicológico, o impositivo da disciplina moral e o cultivo dos hábitos saudáveis proporcionam a vitória sobre os transtornos emocionais, evitando que se instale a depressão com toda a carga de prejuízos que proporciona. Os estímulos que defluem do hábito de pensar corretamente contribuem para a produção dos neurotransmissores do bem-estar e o self termina superando as imposições malsãs, controlando o comportamento que restaura a saúde. Os estímulos atuam sobre a produção dos neurotransmissores do bem-estar. Nesse embate exitoso, o sentimento de gratidão exterioriza-se como significativas emoções de reconhecimento que facultam experiências psicológicas de plenitude. Equivocadamente, se pensa em gratidão quando somente sucedem as ocorrências felizes, quando são recebidos benefícios de qualquer tipo, dando lugar à retribuição como maneira ética do bom proceder. Não desmerecendo seu valor significativo, defrontamos, no caso em tela, vestígios de egotismo por significar reconhecimento pelo bem que ao ego foi oferecido e não pelo prazer de ser-se agradecido. A gratidão real e nobre vai além da retribuição gentil, afável e benéfica, manifestando-se também nas situações desagradáveis de dor, reafirmamos, de sombra de enfrentamentos agressivos. Diante das mais graves tragédias, sempre encontram razões
para as manifestações gratulatórias. Sempre nós vamos encontrar razões aonde a manifestação da gratidão se faz presente. Isso é inevitável. O livro de Jó, por exemplo, oferece o testemunho do amadurecimento psicológico de alguém que ama a Deus e que, mesmo sob o assodar das vicissitudes, o exalta e agradece a miséria, a enfermidade e a perda dos filhos, dos rebanhos, dos escravos e dos servos. Essa conduta favorece-o com a restituição de tudo quanto se havia diluído durante o infausto período anterior. Os salmos cantam as glórias da vida e convocam ao júbilo perene, seja em qual condição esteja o ser humano. E o Evangelho de Jesus é uma sinfonia de gratidão entoada em todas as fases do seu ministério. Jesus vai ser sempre a referência sublime da nossa vida. Quando ele anunciou que nos trazia boas novas, de alegria, propôs-nos a felicidade e esta de imediato adorna-se de gratidão. O desenvolvimento emocional alarga os horizontes mentais do ser humano, contribuindo para a sua autorrealização, para a sua verdadeira realização. Nesse estágio, experienciam-se conquistas íntimas relevantes, autoconsciência, tranquilidade, espírito de solidariedade, bem-estar e amor pleno. Atingida essa faixa vibratória, pode-se viver no mundo sem as mesquinhezes do ego e suas deploráveis imposições, o ciúme, a insegurança, a competição, o medo e seus sequazes. O ego, ele infelizmente, apesar de ser de extrema importância, como já citamos em outras vezes, ele traz essas marcas, né? Traz essas imposições. Nesse clima, o mal dos maus não faz nenhum mal, porque se lhe percebe o primarismo, a inferioridade, entendendo-o, desculpando-o e contribuindo para a sua erradicação. Quando a criatura está no processo de maturidade, começando a desenvolvê-lo, ele já começa a perceber a necessidade de mudança. Ele não vai continuar naquele mesmo estágio que ele se encontrava, não é? Fazendo questão das coisas mínimas, fazendo questão das picuinhas, das bobagens, não é? A postura inevitável em circunstância desse porte não pode ser outra senão a gratidão. Exato. Nós precisamos ser pessoas agradecidas, termos intimamente a convicção de que somente a gratidão é que expande o ser, não fica encapsulado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela ambição. Esses elementos, eles encapsulam, criam ao redor do ser aquela carapaça dura, difícil de ser
eliminada. Por causa de quê? Por causa da fragilidade do espírito. O espírito ainda não acordou. Ele está ainda vivendo aqueles momentos inferiores, momentos de infelicidade. E que se ele é infeliz, ele também deseja que os outros sejam infelizes. É o egoísmo. Eu sou infeliz? Então fulano também deve ser. Isto é uma pena, mas é muito fato. Isso é muito comum. O indivíduo não se desprender dos apegos, ele desejar que o outro sofra só porque ele também está sofrendo. Isso é uma pena. É uma pena, né? A gratidão deve ser um elemento de suprema importância em nossas vidas, né? O Evangelho de Jesus é uma sinfonia de gratidão, entoada em todas as fases do seu ministério. Ele não teve um momento sequer que curvasse as pernas, ajoelhasse e sentisse que estava pesado o madeiro. Em momento algum. Voltaremos.